Você queria muito ir pra TV? Então, queria muito no começo da minha carreira, depois queria também, mas saquei que não era uma coisa que eu não virou mais minha prioridade. Minha prioridade era ser um bom ator, era crescer na minha profissão. Então meio que eu não foi uma coisa que eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer televisão, preciso fazer televisão. E no caso da Manchete foi um acaso, porque na verdade eu fui para a Manchete, eu fiz um teste lá e tal, eu tinha um produto que eu tinha feito com o Daniel Filho, levei lá, o diretor gostou, eu comecei a fazer, e era uma minissérie sobre o Collor, chamava o Marajá. Eu fazia um piloto de avião que levava muambas e aquelas coisas, né, da época do Collor, que todo mundo falava, morcego negro, tinha um avião lá que ele... e o PC Farias, era uma coisa que se recriava um pouco essa época do Collor nessa série da Manchete. Aí, minha primeira trabalho numa TV que ia ser exibida, que papapá, eu no hotel de smoking, e pá, indo para no Rio de Janeiro, vou para Manchete e tal, liguei a televisão, ainda estava um pouco cedo. Aí estou me preparando, estou indo, daqui a pouco começa a passar assim, o senhor Fernando Collor de Mello acaba de embargar a estreia da novela O Marajá, que não será realizada hoje, está suspensa. E eu olhando aquilo assim, como assim, cara? É minha estreia. Foi para Manchete, todo mundo lá e tal, os advogados conseguiram embargar, não passou. Aí a Manchete teve que criar uma coisa para colocar no lugar, porque não tinha o que colocar no ar. E aí passou uma semana meio que os advogados, não, vai sair, a gente está indo para Brasília, nada. Aí se criou o projeto Guerra Sem Fim, que era a história de um cara do Comando Vermelho, do Morro da Mangueira. Foi baseado numa história real, que um cara, ele era chefe do tráfico da Mangueira, ele foi baleado. E aí ele, para ser socorrido, eles raptam uma médica para cuidar dele. Uma médica rica, uma mulher, mas que ela gostava de fazer coisa de voluntária e tal. E essa mulher é raptada e levam ela para o morro para cuidar dele. E aí ela se apaixona por ele, ele por ela, e vive um romance. E essa história foi baseada na história da filha do vice-governador do Rio de Janeiro, que se apaixonou por um traficante no Rio chamado Meio Quilo. E na época foi um escândalo, assim, porque ela foi para o morro. Meio que ela ficou lá com ele. E ela era filha do vice-governador do Rio de Janeiro. Enfim, aí se criou uma história baseada, o José Lozeiro escreveu o Guerra Sem Fim. E me coube o papel do traficante, o Cacau. E foi uma novela muito importante para mim, porque ela fez muito sucesso no Rio, porque foi uma novela que não se tinha muito essa temática, e a gente gravava no próprio Morro da Mangueira. E então locações assim muito bacanas, assim, no sentido real do negócio. Aí a partir dessa novela o Paulo José me viu. Eu estava indo para Portugal gravar o Terra Estrangeira, eu acabei Guerra Sem Fim. Eu estava indo para Portugal filmar o Terra Estrangeira, o Paulo me ligou falando que ele ia fazer uma minissérie na Globo, que ele me viu nessa novela da Manchete, que ele queria me convidar para fazer o Incidente Antares. Aí eu fui para Portugal, filmei, voltei e fui filmar, fui gravar em Pelotas, e de repente eu estou na frente da Fernanda Montenegro, da Marília Pêra, Paulo Goulart, Paulo Betti, João Francisco Guarnieri, olha, era o Mauro Mendonça, era um time assim maravilhoso, que é a história do Érico Veríssimo, dos mortos que não são enterrados, aí eles voltam na cidade para serem enterrados, tá? Meio realismo fantástico. E aí foi onde eu entrei na Globo. Logo depois eu fiz o Engraçadinha, com a Cláudia Raia e tal. Aí fiz minha primeira novela na Globo, que foi A Próxima Vítima. Foi tudo meio que seguido, assim. E eu entrei no meio da Próxima Vítima. E aí eu meio que iniciei minha carreira na Globo, assim.